Então vamos. Hoje tem outra parte do livro? Não, a gente Favor? vai. Agora cada um lê por si o livro para a gente começar a falar de outros assuntos aqui. Eu tô Tudo. fazendo muito curso, gente. Eu quero passar muita coisa para vocês. Então E vamos. uma das coisas que fez eu pesquisar ontem é na publicidade, eles usam muito, e sem saber, antes eles usavam porque eles falavam assim, ah, são gatilhos mentais, né? Um dos gatilhos mentais que eles usavam era muito a questão da empatia, né, da pessoa quando outra fazia alguma coisa. Então, alguém bocejando, naturalmente você vai bocejar, né? Não é assim? Uhum. Aí, muito recentemente, e eu descobri que foi muito recentemente mesmo, foi em 2006 que eles descobriram o porquê que a gente faz isso. Eles descobriram os neurônios espelho. Neurônios espelho, você tem neurônio, tem uma parte no seu cérebro que fica no aqui embaixo, no sistema na parte mais selvagem do cérebro. Você tem os neurônios espelhos que simplesmente eles aprendem por imagens, aprendem por exemplo, né? Então, eles associam isso porque agora, gente, é assim, eles descobrem uma coisa na neurociência. Aí vem todas as outras áreas do conhecimento e fazem teorias a partir disso, que vão ser provadas ou refutadas logo mais. Então ainda está na questão de vamos fazer um monte de teoria e depois a gente vai testando, porque ainda é difícil testar os neurônios espelho. Eles só conseguiram testar de fato em macacos. E daí associaram com as imagens de ressonância magnética e tudo mais com o cérebro humano. Então descobriram que o cérebro humano também tem esse tipo de neurônio. Mas é muito difícil fazer esse teste em seres humanos ainda, porque o equipamento é invasivo. Obviamente, eles não vão colocar nada no cérebro de seres humanos, eles colocam no cérebro de animais, que é o que é, gente. Ciência evolui assim. Aham. E daí, eles estão associando esses. Agora, a partir de agora, eu vou falar tudo em teoria, eles estão associando a presença de neurônios de espelho na nossa evolução da linguagem, porque quando alguém fala uma coisa em outra língua, e você está num curso de línguas, por exemplo, está no inglês, alguém repete uma palavra e você vai repetindo, tentando com a boca repetir. Então, o neurônio espelho, ele vê a imagem e ele já aciona os músculos para aquela ação. Então, quando você vê a imagem de alguém bocejando, naturalmente você vai bocejar. Quando você vê a imagem de alguém andando meio diferente, o seu cérebro já aciona os músculos para você fazer aquele mesmo movimento diferente. Isso eles já descobriram. O que é importante isso para a gente? Por que isso é importante também para a publicidade? Quando você vê alguém jovem com um monte de coisas de luxo, naturalmente o neurônio espelho ele espelha aquilo em você. É isso que eles estão acreditando. Filmes de terror, quando você assiste filme de terror e você se esconde assim em alguma cena, você fica meio assim, isso é porque você tá se colocando ali dentro daquela Tá situação. empático aquilo, né? Você está empático com aquilo. E ao mesmo tempo, quando você vê um filminho de gatinhos, você, você não é tão empático quanto que você não se coloca lá dentro. Você só fica, ah, é bonitinho. É diferente a sensação. Quando você vê seres humanos, porque o neurônio espelho, ele espelha ações da mesma espécie. Então, para a gente só reflete aquilo que a gente vê em seres humanos. A gente não tem empatia do gatinho, a gente acha ele fofinho. Agora, quando você vê pessoas se relacionando, dando um beijo, por exemplo, você sente aquilo como se fosse em você. Em filmes românticos, mulheres que adoram filmes românticos, porque elas se sentem ali no meio daquela história e se sentem amadas também. Olha a importância disso, né? A importância disso para o nosso desenvolvimento é o seguinte: lembra que a gente falou de ambientes? E lembra que a gente falou de relacionamentos? A importância de você ver coisas.
boas para sua vida, é porque você vai refletir isso com os neurônios espelhos para sua própria vida. Então, se eu vejo pessoas como eu conquistando alguma coisa, naturalmente eu vou saber que eu também vou conseguir. É aprendizado pela experiência do outro. É como a gente aprende. Se a gente vai só em ambientes que só tem coisa, né, que não é para o nosso desenvolvimento, a gente vai achar que aquela é a nossa realidade, não vai aprender o que poderia aprender, entendeu? Como nós aprendemos pela experiência com os outros, a gente tem que se colocar nas situações para aprender. Então, você vê alguém numa corda bamba, você já sabe que é os músculos que tem que usar. Se você se aproxima dessa pessoa e vê continuamente, seu cérebro naturalmente vai querer fazer aquela ação. E uma hora você vai lá e vai fazer a corda bamba. Porque esse é o seu cérebro te forçando a tentar alguma coisa. Por quê? Por causa do neurônio espelho. Vocês entenderam? Então, continuamente você vê uma ação, naturalmente você já vai aprender e vai estar apto a tentar. Por quê? Porque o seu neurônio espelho sabe exatamente quais são os músculos que aquela pessoa que você está vendo usou. Reflete exatamente os mesmos músculos. Mesmo que você nunca tenha feito a ação. Por isso que criancinha pequena, bem pequenininha, imita todos os movimentos de adulto, da maneira que ela faz, né? Ela não tem todos os músculos ainda que um adulto tem. Mas por isso que ela começa a andar, porque ela vê o ser um adulto sempre andando, o neurônio espelho já vai associando quais são aqueles músculos que ela vai precisar andar, vai precisar fazer, aí ela levanta, anda um pouquinho, cai e tal, mas anda, mas ela já sabe no cérebro como é o andar. Aí ela só tem que praticar. Aí eu venho e trago isso para vocês. O que a gente pode mostrar para o nosso cérebro continuamente para que a gente consiga fazer também depois. Aí eu fiquei pensando na minha própria vida, assim. De tanto assistir pessoas mentorando e fazendo vídeos no YouTube, eu vi que era possível. E comecei a fazer também. Comecei pequenininho, né? E comecei a fazer também. Mas se eu não tivesse visto outras pessoas fazendo, talvez eu não fosse criar a coragem ou criar a possibilidade de falar assim, olha, dá para fazer, né? Parte disso é o neurônio espelho. Saber da existência desse neurônio, que foi muito recente que descobriram, faz com que a gente reflita melhor o que a gente vai assistir, o que a gente vai ver os outros fazendo, né? Você vai ativar seu neurônio espelho para quê? Se eu vejo muitas situações de estresse, onde todo mundo está muito estressado, eu naturalmente vou ficar estressado. Se eu estou sempre no trânsito, eu vou ter aqueles mesmos sentimentos, né? E de outra maneira, se eu estou sempre em ambientes muito gostosos, eu também vou sentir tudo aquilo. Inclusive, Fernando, tem muitos estudos associando o neurônio espelho com o autismo. Eles estão estudando agora se é uma deficiência ou uma ausência dessas células em crianças autistas. Não só crianças, né, mas em seres humanos. Na hora que você falou, eu pensei nisso. Porque é uma dificuldade da empatia, né? Eles não conseguem sentir a mesma coisa que outras crianças, que outras pessoas sentem. Então, eles estão associando isso a uma deficiência nas células espelho, nos neurônios espelho. Que eles não conseguem e tem uma dificuldade de aprendizado por conta disso também. Não é só uma questão de empatia, mas também de aprendizado. Eles ainda não provaram, tá? Mas estão associando nos estudos, nas teorias, né?
que faz sentido, por enquanto faz sentido, mas pode ser refutado tudo daqui a pouco, tá? Então, assim, faz sentido, a gente vai tentando entender mais. Então, é isso que eu queria trazer para vocês, para a gente refletir bastante agora na meditação, sobre o que a gente quer aprender daquela nossa lista de coisas, sabe? O que a gente vai colocar para o cérebro ver? Você vai colocar qualquer coisa para o seu cérebro ver? Coloca coisas que são focadas naquele seu objetivo, porque você vai ter muito mais tempo de visualização daquelas mesmas coisas. Provavelmente você vai aprender. E não dá para você ficar desfocando muito. Olha só, se eu estou aprendendo um assunto, vamos nesse assunto, vamos até o fim, faz uma imersão naquilo. Depois você troca, porque a imersão naquilo vai fazer com que suas células espelho já vai te adaptando àquela coisa. Se uma criança está numa fase de andar, ela vai ficar observando o andar. Não vai ficar observando outras ações que ela ainda não quer fazer. Não está na fase dela fazer. A gente tem que ser muito intencional com essas células espelho, né? Se eu quero aprender uma nova língua, eu vou começar a ouvir um monte de gente falando essa nova língua. Por quê? Porque, naturalmente, meu cérebro vai fazer associações da linguagem. E isso funciona. Gente, estou nessa imersão dos professores holandeses. Em 3, 4 dias, minha língua já está destravando. Imagina se fosse um mês de curso, no final do curso já estava bem. De novo, no inglês. Entender, entendo bem. Agora, falar, aí sai tudo matracado. No primeiro dia, quase não consegui falar nada. Falei, mas né, daquele jeito. Ontem, nossa, falei, todo mundo já, entendeu? Eu já me senti melhor falando. Então é isso, gente. Vamos ser mais intencionais com o que a gente vê, porque o que a gente vê, a gente também aprende naturalmente no nosso corpo. Vamos meditar.